E uma coisa que eu queria ressaltar, que eu não falei, que o ponto alto da minha semana foi sexta, né? Quando o Marcos foi lá Sim, pra casa, comentário. nós tivemos nossa resenhazinha do meu primeiro pavê. Que diga-se de passagem, o primeiro pavê, apenas assistindo um vídeo no YouTube, ficou muito bom. Tu postou no YouTube, foi. Não viu, cara? Eu vi no YouTube o tutorial Não, tá. de como fazer. Fui muito questionado, falaram que não coloca ovo no pavê, mas a mulher tá falando que coloca ovo e eu acreditei na mulher. Não, mas não coloca, é só biscoito e creme. Se a mulher falou que coloca ovo, é porque coloca ovo. Ela faz pavê desde que ela nasceu, como é que eu vou acreditar na mulher? Mas enfim, gente, vamos lá para Romanos 8. São muitos versículos, vamos fazer aquela leitura compartilhada. Só que é o seguinte, como a gente está um pouco apressado hoje, para ganhar tempo, cada um vai ler 2 versículos, tá? Começa pelo Micael, Micael é 1, 2, o Rafael 3, 4, entendeu? Cada um lê 2, pega 2 direto, porque tem versículos que são bem pequenininhos, aí a gente... vamos ganhar tempo. Vamos lá, Micael. Romanos 8. Isso. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. 9 e 10. Já li, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Vamos dois, né? Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne é a vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se fomos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Qual? 19 e 20. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Perdão. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-o pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito,
e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separa do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues. A morte todo o dia somos recrutados como ovelhas para o matador. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, porque ali nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, glória a Deus. Eu queria propor para todos nós, a partir de amanhã é segunda-feira, né? A partir de amanhã, a gente começar a ler um versículo por dia de Romanos 8. Eu não vou conseguir pregar esse capítulo como eu adoraria pregar. A gente não tem tanto tempo, e eu também não tive tanto tempo de preparar essa pregação, o que é uma pena, porque como eu falei para vocês, estava gripado, então quando eu chegava em casa era indisposto. Mas enfim, nós ainda teremos outras oportunidades para pregar nesse texto. Mas eu queria deixar como proposta para vocês, a partir de amanhã, acordei, vou pegar aqui a Bíblia, ler um versículo. O versículo de hoje é qual? 1? Vamos lá. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Passa o dia com esse versículo. Porque cada versículo de Romanos 8, mano, é Paulo olhando para você no fundo dos seus olhos dizendo: olha quem Deus é na tua vida. Eu poderia encerrar a pregação aqui, dizendo para vocês: olha quem Deus é na tua vida. Você sabe quem Deus é. A gente já sabe quem Deus é. A gente já sabe também quem nós somos. Agora, quem Deus é em nós. Isso é importantíssimo. Beleza? O tema da mensagem de hoje é libertos para sermos filhos. Os capítulos anteriores de Romanos a gente focou muito, né, em pecado, em como renunciar a pecado. O apóstolo Paulo agora ele vai falar de adoção, né? Ele vai falar de adoção e de paternidade. Deus como pai e a gente como filhos. Primeiramente, nós fomos libertos pelo sangue de Cristo. Leia aí pra gente Micael 1 e 2. Porque agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A gente trabalhou muito sobre essa questão de lei, né? Essa questão de lei do pecado. A gente sabe que a lei, como mandamento, era uma forma de dizer para as pessoas o que era certo e o que era errado, o que era salvação e o que era condenação. Quando Cristo morre por nós, ele assume esse papel. Ele assume esse papel de condenação, né? Morrer por nós. Ele se tornou condenado, né? Sendo que ele não tinha culpa nenhuma. E para que ele fez isso? Para libertar a gente da nossa própria condenação. O que o apóstolo Paulo fala aqui é algo muito interessante a gente observar. Não é que a gente precisa fazer uma análise crítica sobre nós. É por isso que quando eu falo para vocês não deixarem que as pessoas digam quem você é, porque elas não têm esse direito. E nem você mesmo tem esse direito de fazer uma análise crítica sobre você mesmo a fim de te justificar. A fim de te justificar. Como eu estava falando pro Micael, né? Quando a gente vinha no ônibus, eu estava falando que eu fiquei reflexivo com aquelas coisas que aconteceu com aquele nosso amigo. Será que eu não errei, né? Será que eu
Eu fiz uma brincadeira um pouco pesada e não errei. Mas aí eu concluí também que nada justifica a atitude dele. Nada que uma conversa não resolva. A mesma coisa somos nós. Não fique se remoendo, tentando extrair coisas positivas de você para tentar te justificar. Porque não é você que se justifica. Quem te justifica é Deus. Mesmo a gente sabendo que a gente é uma podridão de vaidade, a gente é uma coisa pecaminosa mesmo, a gente diariamente comete vacilos que a gente poderia evitar, mas isso aí não são corrigir esses erros que vai fazer a gente justificável. A gente é injustificável. Não tem. Eu já preguei aqui uma mensagem só sobre isso, né? As nossas injustificáveis justificativas. Nós não temos como nos justificar perante Deus, porque nós estamos querendo nos justificar diante de alguém que é justo, diante de alguém que não tem pecado, que não compactua com o pecado. Então nós sempre estaremos 10 mil, 8 mil passos atrás de Jesus. Ele está sempre muitos passos à frente, né? Que a gente tenta pegar dele é vislumbre. Ele está lá na frente, a gente tenta observar para não perder ele de vista. E se a gente perder ele de vista, a gente já sabe, né? A gente fica totalmente perdido. Então nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. E não só isso, nós fomos libertos para sermos filhos. Você vai perceber mais lá na frente o que significa ser filho de Deus. Marcos 3 ou 4. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne condenou o pecado. Mas que a justa exigência da lei que se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que eu falei. A morte de Jesus, ela foi para cumprir a lei, que são justas exigências. Esse termo é top. Justas exigências. Não é que a lei ela está sendo injusta com a gente, por a gente não conseguir cumpri-la. Não, a gente não consegue cumprir porque a gente é falho, porque a gente é pecador. Mas que é justo, que a lei pede, é justo. Amar a Deus sobre todas as coisas é algo justo. Amar o próximo como a ti mesmo é algo justo. Não cobiçarás, não adulterarás, não matarás. São tudo coisas justas e belas. Só que a gente não consegue cumprir porque a gente é pecador. Os injustos somos nós, né? Os injustos somos nós. Por isso que nossas justificativas elas são injustificáveis. E Ele nos regenerou para que dependêssemos unicamente dele. Deixa eu tentar explicar o significado de regeneração na prática. Regeneração na prática não é só uma mudança de caráter, uma mudança de vida, mas uma mudança também de possibilidades. Decore isso. Uma mudança de possibilidades. Eu sendo regenerado em Cristo, eu agora posso orar, eu posso ter vontade de orar, eu posso ter vontade de ler a Bíblia, eu posso ter vontade de pregar o Evangelho. Coisa que eu não conseguiria fazer sem essa regeneração. Porque suponhamos que Deus somente tivesse me salvado. Eu salvei o Marcos. Beleza, o Marcos ia me agradecer por um certo período de tempo, mas depois o Marcos ia me esquecer, o que é comum. Né? O Marcos ia me esquecer, já pronto, salvou minha vida, quer que eu fique o resto da vida te glorificando, né? Não tem como, né? Salvou minha vida, obrigado, pai e tal, mas já passou. Né? Já me salvou. Mas não, Deus não só nos salvou, mas como Ele também nos regenerou. Ele nos deu um novo coração. Há uma necessidade de você mudar de coração. Há uma necessidade de Deus tirar o coração de pedra que é em nós e colocar um coração de carne, que é um coração sensível à voz de Deus. Um coração sensível à voz de Deus, decore. Um coração sensível à voz de Deus está sempre disposto a olhar para o alto. Nunca para si, nunca para frente, nunca para o lado, mas para o alto. O nosso foco sempre vai ser o alto, sempre vai ser a eternidade. Gente, o nosso coração ele pulsa por eternidade. Os filósofos tentaram explicar isso de muitas formas, os teólogos tentaram explicar isso de muitas formas, mas não existe forma mais maestria do que a forma que o apóstolo Paulo fala, que é a forma da salvação. A gente depende, a gente tem essa necessidade, e por aquilo que eu vou explicar mais na frente, por sermos filhos, nós nos tornamos filhos de Deus. Qual é o filho que não quer estar ao lado do pai? A gente entendeu que a gente tem um pai, e o nosso pai ele é eterno, então a gente quer ser eterno. Sabe, essa necessidade por eternidade é uma necessidade de Deus. É uma necessidade de se tornar tão mais parecido com Ele, que a gente quer estar com Ele, né? Quando nós estivermos no céu, nós teremos um novo corpo, né? Não vai ser esse corpo aqui, que nós temos hoje, que tem doença, que tem, se cortar aqui vai sair sangue. Não vai ser isso, vai ser um corpo incorruptível, né? Vai ser um corpo lindo, não vai ter mazela nenhuma. Quem não tinha
perna vai ter perna, quem não enxergava vai enxergar, enfim, não vai ter mazela nenhuma. Então esse corpo regenerado por Deus, glorificado por Deus, né, na eternidade, vai ser um corpo que nós queremos, que nós temos a necessidade de ter hoje, né, uma vida perfeita. Já imaginou aí, mano, tu sendo perfeito? A gente já se acha perfeito, né, muitas vezes, né, quando o Mikael se olha no espelho da academia, olha como eu sou bonito. Não, Quando monitor do computador. Desculpa, o monitor do computador, não é o espelho, eu tô sendo retrógrado aqui, né? Quando o Marcos se olha no espelho dele, né? É espelho também ou é o monitor? Olha como eu sou bonito, né? Quando o Rafael olha lá pro espelhinho que a gente tem lá em casa, olha como eu sou bonito. A gente já se acha perfeito, né? Cheio de perfeição. Agora tu imagina tu sendo perfeito de fato. Vai ser muito top. Eu tô lendo um livro chamado Evangelho para a Vida Real. Esse livro tem me demonstrado ser um livro muito top. Ele tá no Kindle, tá? Tá bem baratinho, vocês lerem livro digital. E o autor Jerry Bridges, eu não sei ler o sobrenome, consegue me ajudar? Jerry Bridges. Isso, esse nome aí. Ele fala o seguinte: da mesma forma que Adão era o nosso representante no jardim, Cristo foi o nosso representante na cruz. Suportou o peso total da justiça de Deus que deveríamos ter suportado. Recebeu o castigo completo que deveríamos ter recebido. Eu vou fazer uma comparação aqui bem absurda, diga-se de passagem, mas que cabe bem ao que eu tô querendo falar. Sabe quando você é criança e você faz uma caquinha? Você é criança, você é bem criança. Você faz uma caquinha e vem um adulto e fala: vou cobrar do teu pai. Tá ligado? Tipo, eu quando era criança quebrei uma telha de uma prima do meu pai. E a prima do meu pai foi cobrar o meu pai para cobrar a telha que eu tinha quebrado. Ou seja, ela não veio diretamente a mim, porque eu era criança, né? O que acontece aqui foi mais ou menos isso. Nós não tínhamos condições de pagar esse preço. Nós não tínhamos condições de morrer para salvar nós mesmos, ou de morrer para salvar a vida dos outros. Nós não tínhamos condições. Então Cristo, né, Deus como nosso Pai, ele se entregou por nós para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Né? Aquele tripé de que Deus é vida, de Deus é o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, calha muito bem aqui, né? Ele é o caminho que nos leva até a eternidade, né? Ele é a verdade que nos ensina sobre o que é a eternidade, e ele é a vida que nos motiva a procurar a eternidade, né? O 6, o 7 e o 8, Rafael. 6, 7, 8. Isso. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Cara, é interessante, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É interessante pensar nisso, porque o que a gente pensa, eu ainda pretendo escrever um livro totalmente sobre espiritualidade. Eu ainda vou escrever alguma coisa sobre isso, ou então vou escrever um artigo de 40 páginas, falando só sobre espiritualidade. O que as pessoas pensam de espiritualidade, e principalmente sobre carne, né? Tem pessoas que, tipo, o Mikael fala um palavrão, ou o irmão tá na carne, dando a entender o quê? De que ele está fazendo aquilo que desagrada a Deus. Obrigado, professor. O sentido de carne, aqui no contexto do apóstolo Paulo, é o contexto de fazer aquilo que me convém. Decora isso. Fazer a vontade da carne é fazer aquilo que te convém. E você sabe que aquilo que te convém, quase sempre, para não dizer sempre, é algo errado. Ou é algo que vai trazer consequências não tão positivas, né? Então, a mente de Cristo é que precisa atuar em nós. Uma vez entendendo que nós somos filhos, uma vez que entendemos que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, nós não podemos mais viver dependendo da nossa carne, ou seja, dependendo das nossas vontades, né? Toda a nossa vida, gente, ela está entregue a Deus. Toda a nossa vida. Eu já tô careca de falar isso pra vocês aqui. Ou tô cabeludo, né? De falar isso pra vocês aqui.
Mas é algo que precisa ser enfatizado todas as vezes que a gente passa por algum texto desse. A gente precisa compreender que quanto mais de nós a gente vive e mais de Cristo a gente vive, melhor a gente vai viver. Porque eu não sei se você já percebeu, eu não sei se tu já percebeu na tua caminhada cristã, é algo individual teu com Deus. Mas eu não sei se tu já percebeu, todas as vezes que tu tenta fazer alguma coisa que vai contra as vontades de Deus, você falha miseravelmente. Você tropeça miseravelmente. Tá? Se você tem dificuldade para entender quais são os planos de Deus na tua vida, ou se aquilo que tu está fazendo realmente é um plano de Deus, tenha mais relacionamento com Ele. Consulte mais a Bíblia. Tá? Tenha mais intimidade com Deus. Eu não sei se vocês lembram, né? Eu tava com uma dúvida no meu trabalho e eu orei para Deus e consultei os amigos. A melhor forma de Deus falar com você é essa, gente. Ora para Deus, entrega tudo aquilo para Deus. Fala, mano, desabafa. Desabafa. Não pensa que oração é sobre você entender que tá forte o negócio, que o ambiente tá quente. Não. Oração é sobre você entender que alguém tá te ouvindo. E esse alguém é Jesus. Muitas vezes, cara, muitas vezes, isso é sério. Muitas vezes eu me ajoelhei e imaginei estar falando sozinho. De tão vazio que eu tava, sabe? De tão ausente de Deus que eu tava. Mas eu sei que Ele tava me ouvindo. E a prova mais concreta é que depois disso eu tive um alívio. Ele me acalmou, sabe? E Deus, Ele vai te provar isso de várias formas. Eu não tenho como explicar o que é relacionamento com Deus, porque com cada um Ele age de forma diferente. Comigo Ele age assim, contigo Ele pode agir de outra forma. Mas tem relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Calvino fala o seguinte: ao seguirmos o curso da natureza, damos um mergulho no abismo da morte, porquanto não produzimos outra coisa para nós mesmos senão destruição. Paulo logo adiciona uma cláusula contrastante com o fim de ensinar-nos que, se alguma parte de nós tende para a vida, é o Espírito que manifesta seu poder, já que nem mesmo a única fagulha de vida procede de nossa carne. Paulo a chama de vida devotada às coisas espirituais, visto que ela é vida vivificante ou que conduz à vida. O Giovanni uma vez me fez uma pergunta que eu achei muito legal. A gente estava jogando BrasFoot lá em casa, de madrugada. Aí o Giovanni é filósofo de beira de rua, sabe? Aquele tipo de o filósofo do sono. Ele tá quase dormindo e começa a ter uns pensamentos muito doidos. Ele pegou e olhou assim pra mim: rapaz, eu tenho uma dúvida, Jonathan. Tu que é inteligente, me responde aí. Espírito. Quando a gente tá dormindo, nosso espírito ele sai do nosso corpo. Que eu ouvi falar, aí eu peguei e falei: mano, tu quer uma resposta curta ou tu quer uma resposta mais elaborada? Aí ele falou: não, eu quero uma resposta. A gente tá com tempo mesmo. Eu falei: mano, é o seguinte, tu lembra quando Deus... Lembra, ó. Mas enfim, tu lembra quando Deus fez Adão? Ele pegou Adão do barro e fez Adão lá, o formato, fez boca, nariz e tal, fez tudo. Lembro. Pois é. Só com aquilo ali o Adão tinha vida? Não. O que Deus precisou fazer? Soprar nas narinas de Adão. Não foi isso? Isso. Ou seja, isso é o Espírito. Espírito é vida. Então, Espírito é vida. E vida só faz sentido se tiver um corpo. Não tem como ter vida fora do corpo, ou tem? Tem? Tem, Marcos? Tu já viu alguma vida fora do corpo? Não tem. Então, para ter vida precisa de um corpo. Então, não existe como o espírito sair do teu corpo quando tu estiver dormindo e andar sozinho. Não, tu morre. Não tem como. Entendeu? Não tu morre. O que Calvino está falando é exatamente o seguinte: a nossa carne, ou seja, a nossa natureza, não tem como produzir vida, gente. A gente não consegue produzir vida se não for Deus soprando nas nossas narinas. Espiritualidade verdadeira é essa. É quando eu compreendo que espiritualidade se trata de vida. É a minha vida que precisa ser tratada. É a minha vida que precisa estar de acordo. O Marcos falou uma frase que eu fiquei impactado. Todos os meus anos de teologia foi por água abaixo. Futuro é continuidade. Cara, essa frase me quebrou. Futuro é continuidade. E quando eu falo que espiritualidade é vida, eu tô querendo dizer que espiritualidade é continuidade. Você precisa estar constantemente reaprendendo, se readequando, se encaixando aos parâmetros de Deus. Entende?
é eu entender que eu tenho que esvaziar de mim. Tenho que me esvaziar de mim. Porque eu sei que eu tenho uma série de defeitos, uma série de pecados que só são tratados quando eu me curvo diante de Deus. Quando eu entendo que a perfeição dele acaba com a minha imperfeição. Isso é lindo. O evangelho é algo lindo, gente. Vamos correr. Micael, 9 e 10. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Ó, a gente vive agora totalmente para Deus. Não existe mais duas vidas em nós, uma para nós e uma para Deus. A gente tem que viver integralmente para fazer a vontade do Senhor. É frustrante quando a gente tenta fazer a vontade de Deus e não consegue. É frustrante. Mas eu vou te dizer uma coisa. Como pecadores e também como filhos, vai ter momentos que a gente vai decepcionar o nosso pai. Isso é verdade. Só que a gente não pode ter prazer nisso. Sabe? Alguém aqui tem prazer em desagradar a mãe? Acho que não, né? Prazer em desagradar. Caramba, eu me amarro em ver minha mãe chorando quando eu saio de casa e só volto na semana que vem. Eu acho demais, velho. Mano, quando eu vou urinar no banheiro e deixo o vaso todo o negócio e a minha mãe fica com raiva, eu adoro, velho. Eu faço isso todo dia porque eu gosto de ver ela puta de raiva, sabe? Acho que ninguém sente prazer nisso. A gente não pode sentir prazer em desagradar a Deus. A gente não pode sentir prazer em decepcionar a Deus. Todas as vezes que a gente decepcionar a Deus, a gente tem que se frustrar mesmo. A gente tem que ficar, sabe? A gente tem que sentir a dor do que é decepcionar o nosso Pai. Quando a gente entende que o Evangelho ele é sobre vida, ele é sobre nossa vida, a gente percebe que não há como, não há espaço para uma vida medíocre, como a gente tenta levar. Uma vida onde tudo depende de nós. Ou seja, se tudo depende de nós, nada depende de Deus, né? Então a gente não pode cobrar nada dele, nem pedir que ele nos dê nada. Marcos 13 e 14, por favor. Porque se viver segundo a carne, é vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, né, viverão. Cara, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Quando eu era da igreja neopentecostal, né, o pessoal falava muito disso, né, de que as pessoas lá fora não têm vida, né, as pessoas que não conhecem Jesus não têm vida. E eu ficava assim, o que esse cara tá querendo dizer, mano? Não tem vida? Como assim, mano? O cara não tem vida. Tipo, os caras têm dinheiro, pô. O cara tem carro, tem Ferrari. Tem um dos melhores eventos. Vê o Silvio Santos aí, como é que um cara desse não tem vida? E eu não entendia o porquê que as pessoas falavam isso. Não, isso é religiosidade, isso aí eu nunca vou falar isso. Mas aí, quando eu fui ler Romanos 8, foi que eu vim entender o que as pessoas estavam querendo dizer. As pessoas lá fora, as pessoas que não conhecem Jesus, elas não têm vida no sentido mais forte da palavra vida, no sentido mais importante da palavra vida, que é o que? Significado. Significado. As pessoas lá fora, elas vivem, beleza, mas elas vivem debaixo de algo que dê significância para aquilo, mas que não seja o significado em si. O que as pessoas lá fora que não conhecem a Deus, elas projetam sua vida? Num futuro, numa faculdade, num emprego, numa promoção, numa viagem, numa esposa, num filho, né? Num sucesso empresarial, numa empresa, num time de futebol. Vida para elas é isso. E cara, é muito frustrante tu basear a tua vida em um filho. É muito frustrante tu basear a tua vida numa esposa. É muito frustrante tu basear a vida num carro, num emprego, numa faculdade. É muito frustrante.
Ah, Jonathan, por quê? Porque uma vez alcançado, acabou. Uma vez que tu conseguiu ter teu filho e criou teu filho, acabou tua vida. É isso. Teu filho é isso aí. Um dia que teu filho crescer, ele vai te deixar, filho. E tua vida era aquilo ali. Entendeu? Então é esse sentido de vida, é significado. Quem dá significado para nossas vidas é Deus, cara. Sem Ele, tu tira Deus da existência, acabou vida. Acabou. Acabou. Se tu sentar com um ateu e perguntar, mano, se não tem Deus, beleza. Quando a gente morrer, acabou tudo. Não tem inferno nem céu, acabou tudo. Beleza, tchau. Vamos morrer agora. Né? Não faz sentido nenhum eu fazer coisas boas, não faz sentido nenhum o cara matar, porque aí todo mundo morrer, acabou. Não tem condenação pra ninguém. Então fazer o que é certo e fazer o que é errado é relativo. Relativo. Matar ou não matar alguém é relativo. Porque não acabou, acabou. Não tem condenação pra ninguém. Sabe? Os maníacos da vida aí não vão ter condenação a ninguém. A menina que matou o próprio pai e a própria mãe não vai ter condenação nenhuma. A justiça do homem é essa daqui que reina, então beleza. Então a pena de morte é o melhor caminho. A pena de morte é a salvação para todo mundo. Né? Não há céu e não há inferno, então não há vida. Não há céu, não há eternidade, então não há vida. Isso aqui que a gente vive é uma mentira. Isso aqui que a gente vive é uma ilusão. Isso aqui que a gente vive é uma pera. O que nos separa dos animais, então? Se eles morrerem, acabou. A gente morreu, acabou. Mas não é, vida não é isso. Vida é um significado. A tua vida, ela tem sentido. Isso não é uma pregação motivacional. Isso não é para te motivar. Muito pelo contrário, isso é para te fazer pensar sobre como Deus age na tua vida. Tu percebeu que eu comecei a pregação falando para você perceber como Deus age na tua vida? A pregação toda é sobre isso, tá? Não há outro sentido para a pregação. A pregação toda é sobre isso. É te fazer entender como Deus age na tua vida. É uma autorreflexão sobre Deus. É estranho pensar sobre isso? É, mas é a verdade. É uma autorreflexão não sobre Micael, não sobre Rafael, não sobre Marcos, não sobre Jonathan. É uma autorreflexão sobre quem Deus é na minha vida. Quem Deus é na vida de Micael, de Rafael, de Marcos, de Jonathan. Amém? O que ele representa na tua vida. Rafael, o 17. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, e Co-herdeiros. co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Como filho, nós temos que honrar o nosso pai, independente de tudo, independente de qualquer situação. Eu lembro que quando o meu avô faleceu, o meu avô falou com meu tio, né, para ele prometer que nunca deixaria a minha avó, não abandonaria a minha avó. Meu pai abandonou minha avó, meu outro tio abandonou minha avó, e somente o meu tio, né, ficou com ela até o final, levou ela pro túmulo, como ele tinha prometido pro meu avô. E isso que eu chamo de participar dos sofrimentos e da glória, ou vice-versa, da glória e do sofrimento, né? Querer somente o que é bom do evangelho é algo hipócrita, sabe? E para ser um pouco mais forçado, chega até a ser sujo isso. Querer somente o que é bom do evangelho, somente as riquezas do evangelho. Como eu tava lá em casa, mas o Marcos assistindo o show da fé, né? E aí a cura, né, o emprego, eu amarro esse demônio. Querer somente as coisas boas do evangelho, gente, é algo que não faz nem sentido, né? Porque a gente serve um Deus que morreu numa cruz, né? Primeiramente que não é comum em religião nenhuma o Deus da religião morrer, né? O comum na religião é o Deus ir para uma guerra e morrer feito um herói. Não, nosso Deus morreu sendo humilhado. Nosso Deus morreu sendo cuspido. Nosso Deus morreu sendo o pior dos piores seres humanos. O nosso Deus, ele morreu inocentando um bandido. O bandido foi solto. E o nosso Deus, que não tinha culpa nenhuma, morreu por nós. Não há triunfo nisso aí. Só que a história não acaba aí, né? No terceiro dia ele ressuscita. E ele vive para sempre. Glória a Deus.
Ele vive para sempre para nos dar a vida. Então, como filhos, nós temos que honrar o nosso pai. E quando eu falo honrar, é honrar em tudo. Vai com leite aqui. O quê? Dá tempo de com leite já. Você não tá dando de dar um leite, Matheus? Obrigado. E é em tudo. Nós temos que honrar o nosso pai em tudo que ele nos dá. Vamos correr? Micael 22 a 25. Eu coloquei coisa aqui, nada a ver. Isso é bom, professor. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores do parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os próprios frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamos-o pacientemente. Cara, falaram que o mundo acabaria em 2012. E não acabou. Assim, em 2018. Se tivesse uma data de quando o mundo acabaria, não teria esperança nenhuma. A gente já sabe o dia. A gente vai fazer o quê? Se preparar. A gente não vai esperar, a gente vai se preparar. Diferente. A gente vai cometer todo tipo de pecado que existe. Quando a gente estiver bem perto, a gente vai fazer vigília todos os dias para pedir perdão por todos os pecados. E o que acontece é exatamente isso, que o apóstolo Paulo está falando é exatamente isso. A gente precisa ser paciente. A gente precisa ser paciente. Quando aconteceu aquele episódio com o nosso amigo, e aquilo eu até me abri com o Marcos, né, que é o meu amigo mais íntimo. E eu fiquei triste, realmente, eu fiquei triste. Meu coração entristeceu-se com a situação. E eu imagino, cara, Deus, quando um dos seus filhos favoritos, se bem que Deus não faz acepção de pessoas, né? Mas enfim, quando o seu filho querido demais o rejeita ou o troca, né? Por coisas fúteis, né? Por coisas que não... Gente, eu tô falando aqui, eu não tô falando aqui no sentido de que o cara tava na igreja e se desviou, não, eu tô falando de pessoas comuns que vão para a igreja realmente e que não pecaram assim absurdamente, apenas colocaram outro Deus acima de Deus, tá? Porque às vezes a impressão que dá é que é o seguinte: o cara tava na igreja e pronto, se prostituiu, ou bebeu e ficou bêbado. Não, são de coisas bem que a gente não acha que nem é pecado, mas é, né? Quando, por exemplo, eu conheço vários caras que já fizeram isso, colocam a esposa acima de Deus. Né? A esposa é o seu próprio Deus. A esposa determina para ele o momento de chegar e de sair, para onde ele deve ir. Ou vice-versa, né? O marido ou o namorado determina o que a moça pode e não pode fazer. Isso é colocar alguma pessoa acima de Deus. E a gente precisa ser paciente, confiante de que as coisas elas vão dar certo. E quando eu falo as coisas vão dar certo, eu não estou falando no sentido humano, de no final a gente aplaudir. Porque o certo de Deus é diferente do nosso certo. As coisas elas dão certo quando acontecem da melhor forma que era para ter acontecido. Mesmo que isso me doa. Mesmo que doa em mim isso. Deixa eu te contar um segredo para levar para tua vida. Vai ter momentos na tua vida que tu vai precisar abrir mão de algo que tu gosta muito. E eu não estou profetizando, tô falando que vai ter. Porque você vai ter isso na sua vida. A menos que você morra amanhã. Deus me livre. Mas vai ter momentos na tua vida que você vai precisar abrir mão de coisas que você gosta muito. E no final você vai perceber que isso era necessário. Ou seja, deu certo. Deu certo. Se você não tivesse abrido mão, você estaria sofrendo ainda. Mesmo você gostando muito. Mesmo você gostando muito.
E é aí onde você vai colocar a mão na cabeça e entender. Ah, quando o Jonathan falou viver para Deus e viver de menos de mim, era disso que ele estava falando. É deixar com que Deus conduza a minha vida ao ponto de eu abrir mão de algo que eu gosto muito. Ah, entendi. É isso. Evangelho na prática. É isso. Marcos 27, 28. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas concorreram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mano, isso é lindo. Ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas acontecem para o bem. Para o bem. Aí, gente. Entende? Mano, tem uma pregação do Ed René que eu acho muito legal, onde ele fala de atritos, né? Tem momentos na nossa vida que a gente vai brigar com alguém, velho. Mas isso vai ser, é como eu tava falando pro Micael quando a gente vinha, né? Se eu precisar, se for necessário abrir mão do reconhecimento que eu tenho, né? Se for precisar sujar o meu nome, sujar a minha imagem, pela maturidade das pessoas que eu amo, eu vou abrir mão. Eu vou querer ser reconhecido como vilão, sim. Eu vou querer ser reconhecido como o cara que errou, sim. Eu vou querer ser reconhecido como o imaturo da história, sim. Se isso leva maturidade pra eles. Isso é que é amor ao próximo. É abrir mão de si. É negar a si mesmo. É descer do pedestal. É reconhecer, não, eu tô errado mesmo, eu tô errado. Mesmo você sabendo, cara, que a culpa não foi totalmente sua, mesmo você sabendo que a pessoa já é acostumada a fazer isso, mas se isso for levar a maturidade, e você ter certeza que isso vai levar a maturidade da pessoa, abra mão. Abra mão. Abra mão, cara. Eu já vi um colega meu, um amigo meu, uma pessoa bem próxima, abrir mão de uma final de campeonato. Ele participou do campeonato todinho. O time já chegou na final. Abrir mão de uma final de campeonato pra ir pro hospital com a mulher dele. Que a irmã da mulher dele estava doente, né? E ela precisava de um suporte lá. Tava muito doente, né? Ela precisava de um suporte lá. Pra levar roupa, esse tipo de coisa, né? A mulher dele tava com a irmã dela. E ele abriu mão. Ele chegou lá no jogo, no finalzinho já, quando o time tava ganhando. Foi campeão. Isso aqui é amor, cara. Isso aqui é amor. Eu conheço pessoas que deixaram de almoçar com sua própria família para ir pro aniversário de alguém que ela gosta muito. Isso é amor. Isso é amor. Eu não tô dizendo, cara, que isso, essas ações, essas atitudes aí, elas sejam por si só algo justificável, uma demonstração de amor justificável, não. Eu tô dizendo que isso prova muito o caráter da pessoa. Isso prova muito quem a pessoa é. Isso diz muito quem a pessoa é. Isso diz muito do que a pessoa é. Agora eu vou te falar uma coisa. As pessoas, elas só vão amadurecer se você deixar, se você permitir. Deus, ele permite que as coisas ruins aconteçam conosco. Você acha que é pra quê? Que ele tem prazer, o Micael tá sofrendo, caramba, eu vou deixar o Micael sofrer mais um pouquinho. Não. É que ele quer que a gente amadureça. Ele quer que nós amadureçamos, gente. Ao contrário do que muita gente pensa, Deus, ele não nos trata como marionete, não. Ele quer que a gente amadureça, que a gente quebre a cara, que a gente aprenda, que a gente se levante, que a gente aprenda a andar com as próprias pernas, que a gente saiba lidar com as dificuldades, que a gente saiba, que a gente compreenda que vida com Deus não é a vida onde eu determino as minhas escolhas e não é uma vida onde eu determino meus tombos. Aquela frase que as pessoas gostam muito de usar, a vida ensina, né?
A gente poderia trocar a vida por Deus, né? Deus ensina. Ele permite que você viva. Só que é claro, toda ação gera uma reação, né? E aí isso nós chamamos de responsabilidade. E essa responsabilidade vai levar a gente à maturidade. Lembra lá dos pilarzinhos que eu falei naquela pregação que o Brito até decorou? Santidade, maturidade, responsabilidade. Tu leu qual foi, Marcos, agora? 28. 7:28, né? Micael, 29 e 30. Estamos encerrando já. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. É isso que Deus fez com a gente, Ele nos adotou como filhos. Nós somos escolhidos para sermos filhos e santos como Deus é. Nós agora temos um pai, né? Nosso antigo pai, que era Adão, né? Vacilou com a gente muito pesado, né? Ele vacilou de uma forma que tem como, né? E aí a gente ficou sem pai, a gente ficou órfão. E Deus veio e nos adotou. Nos adotou. Eu já falei isso aqui uma vez, eu dei esse exemplo. Eu vou usar novamente. Quando a gente tem um filho, né, da nossa própria natureza, né, nosso sangue, é uma coisa, né? A gente se programou, tal, teve aquele filho, beleza. Agora, quando a gente adota um filho, isso é totalmente diferente. A adoção é uma expressão de amor muito grande, porque você sabe que aquela pessoa não veio de ti, né? Mas aquela pessoa precisa de um pai. E você quer dar um amor de pai para aquela criança, para aquela pessoa. Você quer dar um amor de pai, né? E você passa por todo o trabalho, né? Toda a papelada, todo o sufoco que a gente sabe que o processo de adoção no Brasil, infelizmente, é complicado, né? Poderia ser mais fácil pela quantidade de abortos que anda tendo no mundo. Poderia ser um processo mais fácil para evitar tantas crianças em orfanatos, né? E é complicado. Eu tenho uma amiga em processo de adoção já há 2 anos e ela ainda não conseguiu. Ou seja, a criança está com 2 anos, ainda está sem pai, sendo que tem uma mulher e um homem querendo ser pai da criança, né? Então, pra você ver aí como é demorado esse processo. E tu imagina, cara, foi isso que Deus fez com a gente. Ele nos adotou. Ele tá ensinando tudo o que ele tem para nos passar. Ele tá nos amando com todo o amor do mundo. Ele quer que nós sejamos como ele, parecido com ele. 33, 34, 35, 36. Quem terá acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes que ressurgiu dentre os mortos, no qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separa do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Nenhuma condenação mais existe em nós. Nós não temos mais culpa nenhuma para pagar. Jesus já pagou todas as nossas culpas, o nosso pecado, ele carregou. Toda a nossa dívida, caneta vermelha. Toda a nossa dívida ele carregou. E não há condenação mais nenhuma para que nós podemos carregar. Que nós temos que carregar. Então o processo, o resumo da pregação. Deus ele nos adotou como filhos, tá? Não. Ele nos adotou como filhos. Nós agora somos filhos de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe qual é o Deus que tem que habitar na tua vida? É Deus Pai.
Deus como pai. Como um bom pai, ele vai te corrigir. Como um bom pai, ele vai te ensinar. Como um bom pai, ele vai te educar. Como um bom pai, ele vai te orientar. Como um bom pai, ele vai te alegrar. Como um bom pai, ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou conhecer. Ele vai te dar experiências que você nunca imaginou conhecer. Ele vai ter orgulho de você. Então o Deus que precisa habitar em você não é um Deus Papai Noel, não é um Deus de conto de fadas, não é um Deus criado por você mesmo. É um Deus Pai. É um Deus Pai. Todas as características de um pai estão em você. Quando você for orar, chame ele de Pai. Senhor Deus, meu Pai. Abba, Pai. Né? Pai querido. Ou um termo que eu uso até hoje, desde criança, né? Papai do céu. Eu uso até hoje quando eu vou orar. Eu falo Papai do céu. Prova intimidade com ele. Tenha esse afeto para com Deus. Não deixe com que os teus próprios conceitos, né? Ou pegar o termo do apóstolo Paulo, não deixe com que a sua carne comande a sua vida. Amém? Quem tem que orientar a sua vida é Deus, é Jesus. Tudo certo? Amém?